dar as boas-vindas de modo oficial tanto ao nosso querido jornalista italiano como ao Simon Egger, cineasta ou pelo menos profissional do cinema inglês. E o Vasco, o nome oficial é Clube de Regatas Vasco da Gama. O objetivo inicial daqueles rapazes, daqueles jovens que pensaram, idealizaram em montar um clube, em criar um clube, era a prática do remo, rowing, né? Clube de Regatas Vasco da Gama. E isso foi no final do século XIX, 1898. Né? Em 1898, comemorávamos o 4º centenário da viagem de Vasco da Gama, Admiral Vasco da Gama, que descobriu o caminho marítimo para as Índias. Então, quando um clube essencialmente formado por jovens imigrantes portugueses resolveu criar um clube, a primeira questão foi: que nome dar a esse clube? Várias foram as opções, mas a opção que mais sensibilizou, que mais tocou o coração daqueles jovens portugueses e alguns brasileiros, foi homenagear o grande almirante Vasco da Gama, né? Até porque naquele ano comemorava-se o 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias. E assim, em agosto de 1898, em 21 de agosto de 1898, o Vasco foi fundado. Não aqui, no centro da cidade. Com o objetivo único da prática do remo. E é claro que eu, como vascaíno, como amante, apaixonado do clube, digo sempre que, naquele momento, houve uma grande luz, né, do Espírito Santo, das boas forças, para que aquele clube já nascesse grande. O Vasco já nasceu grande, em função do número de associados que fizeram parte, do número de pessoas que fizeram parte da sua assembleia de fundação. E ele ali já começou grande. E não podemos nos esquecer que, por ser um clube da colônia portuguesa, né, de jovens portugueses, essa ideia da criação de um clube, logo ela se disseminou, logo ela se propagou. E muitos outros jovens portugueses aderiram a essa ideia de ser sócio daquele novo clube que tinha como objetivo a prática do remo. E a partir do momento que a prática do remo foi bem estruturada nesse clube, o clube começou logo a ganhar seus campeonatos e foi se consolidando naquele cenário como grande. E isso teve uma repercussão diferente de outros clubes em outros lugares do Brasil, até porque aqui era a capital federal. Então isso ganha uma importância, uma magnitude diferente da de outros clubes igualmente grandes. Eu não estou aqui tirando o mérito de nenhum outro clube brasileiro. Entretanto, o Vasco se afirmava naquele cenário como grande, como grandíssimo, por ser a capital federal. Só que, paralelo a isso, outro esporte chegava com muita força na sociedade brasileira, o futebol. E havia um grande desejo daqueles associados vascaínos, e até mesmo de alguns remadores, em praticar aquele esporte que chegava ao Brasil. E com isso, em 1916, o Vasco cria a sua seção de futebol, seu departamento de futebol. E começou a disputar o campeonato oficial da cidade na 3ª divisão, Third Division. E daí foi para a 2ª divisão, e em 1922, esse clube ganha o campeonato da 2ª divisão, o que lhe deu o direito de participar da 1ª divisão em 1923. E essa chegada do Vasco à 1ª divisão em 1923,
ela foi motivo de muito orgulho para aquela grande parte dos associados vascaínos, dos adeptos vascaínos, que basicamente eram os portugueses. Claro, tinha brasileiros também. E houve quase que um pacto, né, emocional de acompanhar o Vasco onde fosse o Vasco. Se o Vasco jogava na Zona Sul, a torcida do Vasco tomava os estádios, enchia os estádios. Se o Vasco fosse jogar na Zona Oeste, em Bangu, tomava os estádios. Aí criou-se uma nova figura. Que clube é esse? Que clube é esse que veio da segunda divisão e se porta como grande logo no seu primeiro ano na principal divisão do Rio? E nessa primeira divisão do Rio, os grandes já estavam definidos, já estavam consolidados. O Flamengo, o Fluminense, era o Botafogo, era o América, todos já grandes. O campeonato da cidade do Rio de Janeiro, era ganho, era vencido por Flamengo, Fluminense, Botafogo, América. Aí chega um clube da segunda divisão, um clube que não tinha um viés aristocrático, como outros tinham. Inclusive esse que é chamado clube de massa, esse que você gosta. Ele era um clube aristocrático. O futebol, hein, Henry? Fala para ele. O futebol nos primeiros momentos, nos primeiros anos no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, era um esporte de elite. E chega um clube que sai da segunda divisão, vem para a primeira divisão, e o desempenho, a performance dele nesse campeonato de 1923 foi de tal forma avassaladora, foi de tal forma grande, que assustou os outros clubes. E eles sempre se perguntavam: que clube é esse? Um clube do centro da cidade, com uma sede modesta, mas com uma legião de torcedores fanáticos, apaixonados. E para terminar, esse ano de 23, o Vasco ganha o Campeonato Carioca, o principal campeonato do Brasil, até porque era a capital federal. Bom, o que fazer com esse clube? O que fazer com a ascensão desse clube? Esse clube está querendo entrar por mérito num clube seleto? Será que eles têm pedigree para entrar nesse clube seleto? Precisamos fazer alguma coisa para deixar esse clube no lugar dele, mas ele é o campeão. O que fazer com ele? Inacreditavelmente, inacreditavelmente, cria uma nova federação. Os grandes vão para essa nova federação em 1924. Cria uma nova federação, eles vão para essa federação, todos podem entrar facilmente, principalmente os grandes, e ao Vasco é imposta uma condição para fazer parte. Foi convidado, mas tinha uma condição. O Vasco deveria se alijar do seu elenco, das suas fileiras, 12 atletas que supostamente tinham ocupação duvidosa, ocupação profissional duvidosa. Não nos esqueçamos que o futebol nessa época era oficialmente amador, não era profissional. E, obviamente, oficialmente não poderia haver ganhos, não poderia haver salários, não poderia, os jogadores, os atletas não poderiam ganhar para jogar, embora todos ganhassem, ou pelo menos 99% ganhavam, já em 1923. Em 1914, só fazendo um pequeno parênteses, em 1914 veio uma equipe inglesa, Exeter City, veio da Inglaterra jogar contra a primeira seleção brasileira. O primeiro jogo do Scratch, National Scratch, Brazilian National Scratch,
no primeiro jogo foi contra uma equipe inglesa profissional. E isso causou uma curiosidade, despertou uma curiosidade muito grande. Uma seleção brasileira iria jogar contra profissionais ingleses, que já era consolidado, já era bem enraizado, já definido, consagrado o profissionalismo na Inglaterra e em outros países. Mas no Brasil ainda era amadorismo, mas era um amadorismo, como se diz, amadorismo marrom. Não era um amadorismo puro, verdadeiro. Bom, voltemos a 1924. Eles criam uma nova federação, convidam o Vasco, mas impõem uma única condição ao Vasco: o Vasco afastasse 12 atletas que tinham ocupação duvidosa. Por uma coincidência muito grande, muitos desses 12 jogadores eram negros, eram mulatos, eram brancos pobres, alguns até analfabetos. Então, é perfeitamente plausível que para aquele grupo elitista, a presença de um convidado, nada trapalhão, um convidado que se impunha naquele cenário, mas aquele convidado não tinha o pedigree que os outros tinham. Como haver esse contato? Daí eles criaram essa nova federação e impuseram uma condição ao Vasco que eles imaginavam que ia acabar com o Vasco. Entretanto. Mas não é porque fossem melhores jogadores? Não, eles viram que aquele clube, da maneira como ganhou o campeonato de 23, com a força econômica daquela torcida,